Ouve, ó Israel, a chamada de Yeshua. Ouve, ó Brasil. Temos crescendo como Pai em Cristo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Israel, ouve, ó Israel, o Mashiach se revela a ti. Ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comerás abundantemente, guardarás. Primeiro toque. Tequia simboliza a grandiosidade de Deus. Bem-vindo a mais uma Clínica da Visão. Meu tema com você hoje é liderança em tempos de crise. É uma palavra que tem tudo a ver, porque eu estou falando com líderes num tempo de crise, uma crise jamais vivida pela nossa geração. E eu quero ler com você um versículo na palavra, um texto na palavra, no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículos 13 a 16. Então respondeu Mordecai a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se por causa de uma crise como esta é que foste elevada a rainha? Olha a pergunta de Mordecai a Esther: quem sabe por causa de uma crise como esta é que você foi elevada a rainha? Então respondeu Esther a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Nós vemos aqui uma líder num tempo de crise. Eu gostaria de apresentar aqui 2 frases a respeito das crises. Eu queria que você prestasse bastante atenção nelas. A primeira frase é: a crise é o terreno mais fértil que existe para o nascimento de um líder. Você concorda com essa frase? A crise é o terreno mais fértil que existe para o nascimento de um líder. A segunda frase é esta: a crise é o terreno mais escorregadio que existe para a queda de um líder. Repetindo, a crise é o terreno mais escorregadio que existe para a queda de um líder. Será que essas 2 frases são verdadeiras? Nós vamos conferir na Bíblia se há realmente fundamentação bíblica para as 2 frases. Se você observou que as 2 frases são antagônicas, elas são opostas. Uma apresenta a crise como um lugar fértil para o líder, a outra apresenta a crise como um lugar escorregadio para um líder. Vamos conferir a primeira afirmação. Nós vemos aqui na história de Davi, até o momento daquele campo de batalha onde estava Golias, uma crise chamada Golias, Davi não era líder. Davi era um adorador. Davi já tinha recebido o óleo da unção, mas ele não tinha liderança. O que é que inaugurou a liderança de Davi? Uma crise chamada
Golias. A crise chamada Golias inaugurou a liderança do rei Davi. Um segundo exemplo é Moisés. Uma crise chamada escravidão, chamada Egito, foi o cenário onde nasceu a liderança de Moisés. O fugitivo Moisés se tornou o líder Moisés. Em que contexto? Num cenário de crise, uma crise chamada escravidão, opressão, chamada Egito. Um terceiro exemplo, Ezequiel no vale de ossos secos, uma crise chamada vale de ossos secos. É o cenário para onde Deus desloca um profeta. Deus o põe ali no meio daquela crise e Deus o ordena, Deus o comanda a mover-se, a mobilizar a crise, a vencer a crise. E aí o líder chamado Ezequiel se sobrepõe à crise. Um exército sobremodo numeroso se levanta. Um outro exemplo, Neemias. Qual é o cenário? Ruína. Jerusalém está destruída, os muros destruídos, a cidade, o templo, e para lá vai um copeiro. Até aquele dia, Neemias é o copeiro do rei, ele serve ao rei, ele não tem liderança, mas o líder Neemias brotou num terreno, chamado crise da ruína, crise da destruição da cidade de Jerusalém. Então não dá dúvida, nesses 4 exemplos nós percebemos que de fato a liderança brota num terreno chamado crise. Então o terreno da crise é um terreno fértil, muito fértil ao nascimento de um líder. Vamos comprovar agora a segunda frase, que diz que a crise é um terreno escorregadio para a queda de um líder. Então vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus. Nós vemos Pedro cercado pelo terreno da crise, em que Jesus é aprisionado, é levado, aquele homem vencedor que andava sobre as águas, curava enfermos, ressuscitava mortos, de repente é subjugado. Há uma crise de fé, uma crise, eles estão tentando assimilar o acontecido, e Pedro se abala, Pedro nega Jesus, e aí ele entra numa segunda crise, a crise do desapontamento consigo mesmo, a crise da decepção, da culpa. Ele fala: eu vou pescar. Ele está voltando à vida passada, e esse homem está escorregando num terreno muito escorregadio, chamado crise. Um outro exemplo, João Batista, o homem que nasceu para afirmar: esse é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Messias. Foi para isso que João nasceu, mas lá nos últimos dias da sua vida no cárcere, talvez em crise, tentando entender o que aconteceu, por que Jesus não veio agir a meu favor. Ele está curando enfermos, ressuscitando mortos, mas ele não vem até a minha prisão. Parece que ele está indiferente em relação a mim, ele está em crise. Ele manda perguntar a Jesus: o senhor é mesmo aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Ele está no terreno escorregadio da crise. É um profeta, um líder, passando por um momento dificílimo num terreno escorregadio chamado crise. E um outro profeta, que aliás é associado a João Batista, porque a unção de Elias, ela é profetizada vindo sobre o João Batista. Elias também entra numa crise profunda, e ele pede a morte, ele abandona o discípulo, ele desiste do chamado. A crise é o terreno escorregadio em que quase o ministério de Elias sucumbe. Então nós comprovamos que a segunda frase também é verdadeira. Agora, como é que nós conciliamos duas frases tão antagônicas? Afinal de contas, a crise é um terreno fértil ou é um terreno escorregadio? A crise é uma incubadora de liderança ou é um cemitério de líderes? Bom, nós vamos responder essa pergunta no decorrer dessa palavra. E eu queria que você ficasse ligado, atento, para esse desenho, essa definição do cenário chamado crise e a sua liderança dentro deste cenário. O que a Bíblia fala? Como é que se define crise? Vamos partir aqui para uma definição
do conceito, uma conceituação da crise. Então vamos lá. Primeiro, crise é uma circunstância adversa indesejada. Crise é uma circunstância adversa, ela se opõe, ela não é favorável e ela é indesejável. Segunda definição para crise que nós poderíamos usar: crise é um obstáculo. Opa, vou melhorar aqui a minha. Isso, crise é um obstáculo inesperado. Ou seja, eu tracei uma rota, né, eu me vi fazendo uma jornada, mas de repente um obstáculo surgiu no caminho, uma oposição ao meu movimento, alguma coisa resistindo ao meu avanço. A crise é um obstáculo que se interpõe entre mim e o meu propósito, a minha missão, meu objetivo, a minha meta, meu sonho, né? Uma terceira definição de crise: crises são ventos contrários. Nós vemos os discípulos de Jesus remando o barquinho e o vento é contrário, a Bíblia diz, e o vento lhes era contrário. Eles estão remando com toda a força, com toda a coragem, com todo o empenho, mas o barco não avança, existe um vento resistindo. Isso é uma crise. Muitas vezes você, na sua liderança, está fazendo movimentos, o seu esforço, o seu empenho, o máximo que você pode, você jogou toda a energia nos remos do seu barco, mas seu barco não avança, porque há uma coisa chamada crise, é um vento contrário, se opondo a você, né? Mais uma definição. Uma quarta definição para crise são tempestades ameaçadoras. Acontecem muitos exemplos dessas na Bíblia, né? Uma tempestade, né? A nossa jornada, Paulo viveu uma tempestade muito grave, né? Ele estava como prisioneiro no navio e ele assume a liderança, ele começa a ministrar ao coração daquele povo, diz: olha, o barco vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder, porque Deus esteve aqui no barco essa noite, e Deus disse que ninguém vai se perder. Então um líder se levantando numa crise, numa tempestade, e ele, por causa desse líder, todos sobrevivem àquela tempestade. Bom, vamos traçar aqui algumas definições sobre o líder. Quem é o líder no cenário da crise? Primeiro, líderes ungidos são respostas de Deus a uma geração em crise. Você, líder, é uma resposta de Deus. Deus levantou você como resposta. As pessoas vão dizer: não, Deus não me responde. Como não? Deus levantou um líder ao seu lado. A resposta mais frequente nas páginas da Bíblia ao clamor de um povo que sofre é o levantamento de um líder. A maneira mais frequente com que Deus responde ao clamor de um sofredor é o levantamento de um líder. Então, líderes ungidos são respostas de Deus a uma geração em crise. Uma segunda frase que cabe aqui na nossa palavra é que o líder é um domador de crises. E essa metáfora é muito boa, porque a crise, ela não está disposta a ceder. A crise, ela não vai se atenuar porque ela se compadece de nós. Não, a crise tem que ser domada. É como um animal selvagem que é domado, ele é por imposição. O líder, ele entra na crise, ele exerce o comando sobre ela, ele toma medidas, ele enfrenta, é por um enfrentamento, que é o líder levantado por Deus. Para isto é que a crise vai se acalmando, se aquietando, sendo domada e por fim é completamente vencida, subjugada. Nós poderíamos definir dois pacotes de crise, as crises externas e as crises internas. Vamos lá. Crises externas são golpes, são perdas, são dores, são acidentes, alguma coisa acontecendo ao meu redor. Isso é uma crise externa. O que são crises internas? São dúvidas, são conflitos, medo, desistência, normalmente resultado das crises externas. Vou fazer uma pergunta importante para você:
A pandemia é sinônimo de medo, é sinônimo de desânimo, é sinônimo de retrocesso, de desistência? É? Sim ou não? Pandemia é sinônimo de medo, retrocesso, desânimo, desistência? Não necessariamente, porque pandemia é uma crise externa. Medo, desistência, retrocesso é uma crise interna. Então nós precisamos criar um muro de separação entre a crise externa e é aqui que entra o líder. O líder é uma pessoa que entendeu, que tem a dimensão de uma medida bem maior, uma visão bem mais ampla do que o cenário que se vê, o cenário que se mostra a ele, né? E dessa maneira é que o líder se levanta, se ergue para subjugar a crise, para vencer a crise em nome da sua geração, a geração para a qual ele foi chamado. Agora observa bem, quando a resistência do líder é baixa, a crise que ele veio resolver pode se instalar dentro dele e tornar-se a sua crise pessoal. Quando a resistência do líder é baixa, a visão não é tão nítida, a unção não é tão forte, o relacionamento com Deus não é tão pleno, não é? As escolhas não estão tão bem acertadas, ele começa então a estremecer, a sucumbir diante da pressão de uma crise que ele foi levantado para resolver, e aquela crise externa pode se tornar a crise dele. Muitos líderes sucumbiram diante de crises que eram externas e se tornaram internas. E eu queria falar aqui para você, líder, que há 3 tipos de crise ao seu redor. 3 tipos de crise circundando a vida de um líder. Primeiro tipo, a crise que o líder veio solucionar. Segundo tipo, a crise que o líder veio gerar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E terceiro tipo, a crise que o líder deve evitar. Então, primeiro, a crise que ele veio solucionar. Segundo, a crise que ele veio gerar. Terceiro, a crise que ele deve evitar. Vamos falar então, pegando a figura de Moisés, para exemplificar esses 3 tipos de crise. A crise que o líder veio solucionar, a crise que ele vem gerar e a crise que ele deve evitar. Primeiro, Moisés, ele está diante de um cenário chamado escravidão, Faraó, Egito. O seu povo está sendo sucumbido, açoitado, massacrado, e Moisés está diante de uma crise que ele veio resolver. Ele está diante da crise que tem que cessar. Então essa é a crise que Moisés veio resolver. A segunda crise é a crise que ele veio gerar. Ele tem que gerar. Quais? Primeiro, ele conduz o povo em direção ao Mar Vermelho. Não tem caminho, não tem para onde sair. Aquilo desencadeia uma crise no povo, uma crise necessária, que é a hora que o povo vai dizer: peraí, eu confio em Deus ou não confio? Peraí, é Deus que está nesse negócio, isso é coisa minha? E é uma crise provocada pelo céu, pela liderança de Moisés, para que o povo entendesse: meu Deus, eu tenho que confiar no Senhor, né? Um outro exemplo é quando Moisés, com as tábuas da lei, ele se ausenta do povo para receber as tábuas, e o povo começa a adorar um bezerro de ouro. É uma crise provocada para mostrar o que está dentro do coração do povo. Então o líder, ele expõe, ele cria situações que expõem o coração daqueles seguidores, que estão com ele, né? Um terceiro exemplo é quando Moisés envia 12 espias. Ele provoca mais uma crise, porque as pessoas vão dizer: peraí, a terra da promessa é só uma teoria, ou ela realmente é nossa? Nós vamos tomar posse dela, nós vamos assumir essa batalha, porque cremos que ela é nossa. É uma crise que Moisés está provocando com o movimento da sua liderança. Agora, a terceira crise, que é aquela que o líder deve evitar, é representada por essa cena aqui: Moisés ferindo a rocha,
Moisés se deixou levar pelo seu impulso, pelos seus sentimentos de frustração. Ele está irritado com o povo, né? Ele saiu da liderança da unção, entrou na liderança da emoção, e ele se perdeu, né? Essa é uma crise perigosíssima. Então nós vemos na figura de Moisés 3 tipos de crise: a crise que ele veio resolver, a crise que ele veio gerar, e a crise que ele devia evitar, mas que o venceu, que prevaleceu sobre ele, né? Bom, Jesus, ele normalmente era procurado por 2 tipos de pessoas em crise, né? 2 tipos de crise moviam as pessoas até Jesus. De um lado está Bartimeu, Jairo, a mulher cananeia, o centurião, a hemorrágica, Maria e Marta e tantos outros. De um outro lado, num outro grupo de crises, está Zaqueu, a samaritana, a mulher pecadora, o ladrão da cruz. Como é que nós podemos definir esses 2 grupos de crise? Pessoas em crise procuram Jesus. Alguns se enquadram num grupo de crise, outros se enquadram em outro grupo de crise. Como é que nós podemos definir os 2? O primeiro grupo é aquele que está debaixo de uma crise circunstancial. Bartimeu é cego, é mendigo, está numa situação desfavorável. A mulher com hemorragia está prestes a morrer, né? A mulher cananeia, a filhinha está endemoniada. Jairo, a filha está morrendo. Centurião tem um servo padecendo em casa. Maria e Marta tem Lázaro quase morrendo, né? São crises circunstanciais. O outro grupo está vivendo uma crise existencial. Zaqueu não tem nenhum problema em casa, não está falido, não tem doença. Zaqueu tem um problema na alma. Zaqueu tem culpa, Zaqueu se sente condenado. E Zaqueu, ele quer uma saída, ele procura Jesus tentando achar um perdão para os seus pecados, tentando começar uma nova história. A mesma coisa a samaritana, aquela mulher com a vida toda desregrada, confusa. Ela está rondando um poço sagrado que foi dado por Jacó em herança a José, seu filho, e ela fala: esse monte é o lugar de adoração. Ela não ia só buscar água, ela está tentando tocar em Deus, e ela encontra Deus lá, Jesus, né? Ela tem um conflito, a crise dela é uma crise existencial. Um outro exemplo, a mulher pecadora que está chorando aos pés de Jesus, ela tem crise de culpa, sente-se uma miserável, né? O ladrão da cruz, mesma coisa. Ele olha para Jesus, ele não quer nenhuma solução terrena, ele tem uma questão de alma, do seu espírito, da sua eternidade que está prestes a começar, e ele está resolvendo um conflito existencial com Jesus. Bom, então esses 3 tipos de crise, né, você percebe Jesus tentando deslocar as pessoas da crise circunstancial para a crise existencial. O grande sonho de Deus é provocar uma crise sagrada no coração, em que a pessoa diz: eu tenho que mudar, eu tenho que corrigir meus erros, eu tenho que começar a buscar a Deus. Ou talvez um líder que está meio omisso, né, meio fora do chamado, e Deus está tentando criar nele uma crise, em que ele fala: meu Deus, eu tenho que me posicionar, eu não posso viver como eu estou vivendo, eu preciso mudar o eixo da minha vida. E é assim que Jesus conduzia seu ministério, na expectativa de gerar uma crise existencial no coração das pessoas que o abordavam. Nós vemos aqui em Jeremias, Deus falando com ele, uma frase muito interessante. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha que hoje o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derrubar e para destruir e para arruinar, e também para edificar e plantar. Gente, antes dele falar em edificar e plantar, ele fala arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Que isso? Deus está dizendo: eu vou gerar uma crise com 4 parâmetros: arrancando, derrubando, destruindo, arruinando. São crises sagradas, crises existenciais, crises que movem o coração na direção correta, e o objetivo é para depois edificar e plantar. Deus não pode resolver a crise externa se ele não passar pelo coração primeiro. O objetivo é esse é o alvo, esse é o sonho.
Vamos tomar como referência o nosso Deus. Nosso Deus é o grande líder. A plenitude da liderança é do nosso Deus. A liderança nasce em Deus. O verdadeiro líder é o nosso Deus. E Ele tem uma visão absoluta, plena. Todo líder tem que ter visão. Ele tem uma autoridade infinita. Todo líder tem que ter autoridade. E Deus tem uma intervenção pronta, intensa, porque todo líder tem que intervir. Um líder que não intervém, ele não é um líder, é uma imitação. Todo líder tem que entrar no cenário da crise. E nós vemos, como o maior de todos os líderes reagiu diante da maior de todas as crises. Essa é uma pergunta importante. Como o maior de todos os líderes reagiu diante da maior de todas as crises? Nós vamos ver como é que o maior de todos os líderes reagiu. Jesus, diante da queda da humanidade, Jesus mergulhou em nosso caos. Ele não fugiu da crise, ele entrou dentro dela. A crise principal de todas se chama a queda da humanidade, que se distanciou de Deus. E Jesus, o maior líder da história, olhou para aquela crise e mergulhou nela, a enfrentou de peito aberto, e ele não voltou para a sua glória enquanto não venceu completamente a nossa crise. E eu quero fechar essa palavra deixando com você algumas perguntas. Primeira pergunta: qual é a crise que você veio resolver neste mundo? Este mundo precisa da sua liderança. Esse mundo suspira por um líder, que é você. Você é uma resposta de Deus. Qual é a crise que você veio resolver nessa geração, nesse mundo? Segunda pergunta: quais crises existenciais você precisa gerar em seus liderados nesses dias? Talvez algum discípulo seu está precisando de uma crise, de uma instabilidade sagrada, santa, que Deus gera, que o Espírito de Deus gera, que uma palavra profética gera. Quais são as crises existenciais que você precisa gerar em seus liderados desses dias? E terceira e última pergunta, para encerrarmos nossa palavra: quais crises internas você precisa vencer nesses dias? Esse é aquele terceiro grupo de crise. Eu vou repetir. Existem crises que o líder veio resolver. Segundo, existem crises que o líder veio gerar. Terceiro, existem crises que o líder deve evitar. Quais são as crises que estão dentro de você e que você precisa vencer? Deus está levantando uma geração com muito mais força, muito mais bem treinada nesse período de crise chamada pandemia. Esse cenário que envolveu a igreja em todo o globo, em todo o planeta Terra, simultaneamente, no mesmo instante, a igreja toda foi atingida por uma crise chamada pandemia. Deus está trocando a armadura do seu povo. Deus está adestrando os seus líderes. Deus está ampliando a ação ministerial dos seus líderes. E você faz parte desse exército. Eu quero terminar fazendo uma oração com você, desafiando, em nome de Jesus. Essa geração precisa muito da sua presença, da sua atuação, do seu mover espiritual. Você é uma resposta de Deus. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Espírito Santo, não há uma situação sequer na minha vida que não tenha passado pela tua mão antes de chegar às minhas mãos. Não há uma situação que eu viva que não tenha passado pelo teu filtro, pelo teu crivo antes de chegar a mim, Senhor. Ou seja, eu estou vivendo exatamente o que o Senhor planejou, e eu quero vencer em plenitude o desafio que as crises ao meu redor têm me trazido. Senhor, obrigado, porque as crises são de fato um território mais fértil para o nascimento de um líder. Também são escorregadios, mas eu não vou escorregar neles, porque eu não vou permitir
que a crise externa se torne uma crise dentro do meu coração. Senhor, ajuda-me a resistir às batalhas, aos combates, às pressões, aos sentimentos, aos abatimentos de alma. Deus, que os meus olhos estejam firmados em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a crise da cruz e está sentado à destra de Deus, em nome de Jesus, amém. Querido, olhe para o líder dos líderes, que é Jesus. Olhe para o seu líder pessoal também, seu pastor, seu bispo. Olha para o bispo Rodovalho, bispo Lúcia, imbatíveis por décadas, servindo a Deus, vencendo crises e mais crises, mudando o rumo de uma geração. Nós temos em quem nos espelhar. Nada vai parar você. Você foi chamado para ser um transformador de crises, um domador de crises. Você é uma resposta de Deus no meio desta geração. Que Deus te abençoe e que essa clínica da visão seja revolucionária na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos dar. Quem quiser, deixa eu te dar uma palavra de testemunho, posso, para encerrar? Eu já fiz quebra de emoção no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nunca eu tive duas coisas. Eu nunca tive uma quebra com manifestações tão poucas quanto aqui. A gente quase não teve manifestação. Amém. E por outro lado, eu nunca senti uma coisa, em nenhum lugar do Brasil, que tem uma chave de autoridade tão forte quanto Deus deu hoje para vocês. Espírito, singando aleluia, yeah. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Que pela segunda vez eu vou fazer a entrega da chave para o representante de Deus, porque todo pastor é representante de Deus aqui na terra. Antigamente, as cidades eram cercadas por muralhas e tinham grandes portões. Por isso que a chave da cidade era guardada pelas autoridades do município da cidade. E eu, como sou autoridade constituída hoje, detenho a chave. Mas essa autoridade diz ao seu povo e a vocês que existe uma autoridade acima de mim. E é por esse motivo que eu quero aqui, com muito orgulho, pastor Ney, entregar a chave da cidade a Jesus Cristo novamente. E a igreja que se apartou de Jerusalém não pesquisa. Mas os céus estão dizendo, preste atenção. Eu tenho controle do sol, da lua e das estrelas. E nos anos de 2014 e no ano de 2015, outra vez Deus acenderá. Os anúncios luminosos. Estão chegando novas 4 luas sangrentas no primeiro dia da Páscoa e no primeiro dia de Tabernáculos. Estará Deus querendo falar alguma coisa? Uma igreja... Sabe o que está a hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora. Fala para quem está do seu lado, é a nossa geração em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Fui gerado pelo Espírito, fui chamado para servir. Seus propósitos quero cumprir. Quer amar meu semelhante, como Cristo me ensinou.
seu exemplo quero seguir. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos pra servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Mesmo sendo diferentes, temos muito em comum. É o amor de Deus e a fé que faz-nos Tua palavra tem guiado os nossos corações e o seu reino vamos anunciar. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos pra servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes, somos irmãos. Quando vierem os inimigos, não vamos desistir. Só o poder de Jesus Cristo não nos deixará cair, não nos deixará cair. Louvaremos o seu nome tem poder, tem poder. A vitória é garantida. Cristo veio pra vencer, pra vencer. Somos amigos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Vivemos pra servi-lo, espalhando seu amor. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Somos irmãos. Shema, ó Israel, ouve, Judá e Israel, Israel e Igreja, saia do velho erro de nossos pais, volte ao primeiro amor, volte para Jerusalém, a palavra viva. O Shabat, sábado, é um sinal, selo da união eterna ou salvação entre nós e o El Elohim.